Dos 11,8 milhões de paranaenses, apenas 2,6% escolheram viver na costa, pouco mais de 300 mil pessoas, segundo o censo 2022. Por que, afinal, um trecho de litoral com praias, mangues e um porto internacional não atrai mais moradores permanentes? Essa discrepância entre potencial e presença humana é o eixo desta história. Não há uma única resposta, mas um conjunto de fatores históricos, geográficos, econômicos e ambientais que juntos explicam por que tão poucos brasileiros escolhem viver no litoral do Paraná. A resposta começa no passado. Paranaguá foi fundada em 1648 e por muito tempo foi a porta de entrada do litoral paranaense. No ciclo inicial, o mar e as baías serviam como rotas essenciais, primeiro para o transporte do ouro, depois como ponto de escoamento de produtos como erva-mate e madeira. Antonina, no século XIX, chegou a ser um porto efervescente, com intensa movimentação e vida urbana alinhada ao comércio marítimo. A ferrovia Curitiba-Paranaguá, inaugurada em 1885, conectou oficialmente a capital ao porto e trouxe uma promessa de integração entre Planalto e costa. No entanto, essa integração veio tarde e, ao longo do século XIX e boa parte do XX, as principais correntes migratórias e de investimento privilegiaram o interior. Curitiba e o Planalto ofereciam terras agrícolas, clima mais seco e condições mais favoráveis para o crescimento urbano e industrial. A Estrada da Graciosa data de 1873 como um acesso antigo, mas a consolidação de rodovias modernas que realmente reduziram o isolamento do litoral só ocorreu muito depois. A BR-277 e a BR-27 foram implantadas em 1967, mudando gradualmente a logística regional. Esses deslocamentos históricos explicam parte da perda de dinamismo. O litoral viveu momentos de protagonismo que, ao longo do tempo, foram sendo superados por novas rotas e por um interior que oferecia condições mais estáveis para a população permanente. Mas isso é só o começo da explicação. Se a história cria um pano de fundo, a geografia funciona como um condicionante muito prático. A Serra do Mar surge poucos quilômetros além das marés, uma barreira abrupta que limita a expansão contínua da ocupação costeira. A planície litoral é estreita, estimada em algo como 10 a 20 quilômetros em muitos trechos, e fragmentada por manguezais e grandes baías. Esses elementos naturais tornam o litoral paranaense, de uma só vez, precioso e difícil de urbanizar em grande escala. Manguezais e estuários são ecossistemas sensíveis, que protegem espécies e também atuam como reguladores das águas. Por lei e por necessidade ecológica, muitos desses trechos estão protegidos, em unidades de conservação, o que impõe limites legais e práticos à expansão urbana. Ao mesmo tempo, o clima úmido e os episódios de chuvas intensas aumentam o risco de inundações e deslizamentos. Enchentes que ocorreram em fevereiro, ano indefinido em Guaratuba, são um lembrete de que morar na faixa costeira envolve riscos que exigem investimentos robustos em drenagem, contenções e planejamento de uso do solo. Em suma, a própria natureza define fronteiras e custos que são difíceis de ignorar quando se pensa em habitação permanente. A terceira camada dessa explicação é econômica e social. Hoje, a economia do litoral do Paraná é fortemente marcada pela sazonalidade. O turismo de verão atrai multidões por alguns meses, gerando renda significativa, mas a maior parte dessa movimentação não se transforma em ocupação permanente. Cidades como Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba têm uma proporção elevada de imóveis usados apenas como veraneio. Estima-se que entre 33% e 43% dos imóveis em certas áreas tenham uso ocasional. O resultado é claro: bairros que fervilham no verão e se tornam bairros dormitório ou cidades fantasmas fora da temporada, com comércio fechado e serviços limitados. O Porto de Paranaguá, por sua vez, é uma peça estratégica da economia nacional. Movimenta grandes volumes de cargas, especialmente grãos e fertilizantes, mas essa centralidade logística não se traduziu em uma massa proporcional de empregos industriais e permanentes no litoral. Muitos dos postos de trabalho ligados ao porto ocorrem em segmentos específicos: movimentação de cargas, serviços portuários, transporte, sem necessariamente gerar uma cadeia industrial ampla que prenda trabalhadores à região ao longo do ano.
A pesca artesanal, que tem importância cultural e econômica local, também vive uma lógica de pequena escala e de rendimento flutuante. Assim, há atividade, visibilidade e importância estratégica, mas não a densidade de empregos diversificados, capaz de transformar o litoral em um polo de atração residencial estável. Comparações regionais ajudam a colocar isso em perspectiva. Em Santa Catarina, quase 44% da população vive na costa. Na Bahia, esse número chega a cerca de 53%. Um caso citado com frequência como inspirador é o do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde o porto, a indústria, centros de ensino e políticas de planejamento territorial se articularam para criar um polo mais resiliente e urbano. Lá, a integração entre logística portuária, investimento industrial e oferta educacional funcionou como um ímã para trabalhadores e famílias. No litoral paranaense, essa articulação é menos consolidada. O contraste não é simplesmente geográfico, é uma questão de como infraestrutura, políticas públicas, mercado de trabalho e educação se combinam para criar oportunidades que sustentem vida fora da sazonalidade. Aprender com exemplos externos não significa copiar receitas, mas pensar como alinhar capacidades locais a políticas coerentes. Ainda assim, dizer que o litoral do Paraná está condenado a permanecer subaproveitado seria um exagero. Há sinais de mudança e oportunidades plausíveis. Obras recentes de infraestrutura, como a Ponte de Guaratuba e intervenções em faixas de mobilidade e drenagem, melhoram a conectividade e a resiliência local, embora não sejam garantias de solução completa. Sua eficácia depende de continuidade, manutenção e integração com políticas urbanas. Entre 2010 e 2022, observou-se crescimento proporcional em cidades como Matinhos e Pontal do Paraná, um movimento que sugere atração populacional, mesmo que em bases mais modestas. Além disso, o litoral reúne ativos que podem ser base para novos empreendimentos. A proximidade do porto, rica biodiversidade marinha, luz para a instalação de parques eólicos costeiros, potencial para aquicultura e biotecnologia marinha, além de possibilidades em logística inteligente e agroindústria de menor impacto ambiental. Cada um desses setores exige investimentos específicos, infraestrutura de pesquisa, formação técnica, políticas de incentivo e acordos com comunidades locais. Em outras palavras, o potencial existe, mas está subaproveitado por falta de um projeto integrado. Esse projeto, quando imaginado, precisa respeitar limites claros. A expansão urbana desordenada em áreas de manguezal, restingas e encostas vulneráveis representaria riscos ambientais e humanos que não podem ser ignorados. A regularização de usos, a adoção de normas de construção que considerem risco de deslizamento, a implementação de sistemas de drenagem eficazes e a criação de alternativas de ocupação econômica que valorizem os ecossistemas, por exemplo, turismo de natureza bem regulado, biotecnologia que preserve hábitats, são condições mínimas para qualquer processo de ocupação permanente mais robusto. Além disso, o diálogo com populações tradicionais, caiçaras e comunidades indígenas deve ser central. Qualquer plano que ignore direitos territoriais, saberes locais e modos de vida está condenado a gerar conflito e injustiça. A participação social e o respeito às unidades de conservação não são obstáculos a serem contornados, mas parâmetros que definem onde e como o desenvolvimento pode, condicionalmente, acontecer. Há também desigualdade de oportunidades entre litoral e interior, que precisa ser enfrentada por políticas públicas. A atração de empregos qualificados, setores que garantam renda estável ao longo do ano, passa por medidas como incentivos para empresas, investimentos em educação técnica e superior próximas à costa, programas de inovação que conectem universidades e setor produtivo e melhoria dos serviços públicos, saúde, segurança e saneamento para tornar a vida cotidiana mais habitável. Projetos de nicho, como parques tecnológicos voltados para pesquisas marinhas ou clusters de energias renováveis, podem criar empregos especializados e quebrar a lógica da economia sazonal. Mas essas iniciativas costumam exigir prazos longos, capital humano e parcerias público-privadas bem desenhadas. Não são soluções instantâneas. Voltando à geografia, a estreiteza da planície costeira e a fragmentação por baías criam, além de limites físicos, custos maiores para a infraestrutura de transporte e para a expansão de redes de água, esgoto e energia.
Construir estradas e redes em áreas com relevo acidentado e solo instável encarece projetos e pode aumentar a vulnerabilidade ambiental se mal planejado. Daí a importância de investimento em mobilidade que priorize integração multimodal, melhor ligação entre rodovias, ferrovia e transporte marítimo e em soluções de baixo impacto que tornem o território mais conectado sem necessariamente expandir de forma agressiva a mancha urbana. A sociedade também muda. Tendências recentes como o trabalho remoto podem favorecer determinados arranjos. Teletrabalhadores que buscam qualidade de vida próxima ao mar, aposentados que preferem cidades menores e profissionais de nichos que atuam por plataformas digitais podem aumentar a demanda por moradia permanente no litoral. Ainda assim, essa demanda, por si só, não resolve os problemas estruturais. Sem serviços robustos, escolas, hospitais e oportunidades de emprego complementares, o enchimento populacional tenderá a ser limitado a bolsões e a perfis socioeconômicos específicos, potencialmente elevando preços e gerando pressões sobre o meio ambiente. A chave está em construir oportunidades amplas e sustentáveis, não apenas em atrair residentes pontuais. Se tivéssemos que resumir o nó central, ele seria este. O litoral do Paraná tem recursos naturais e posição estratégica, mas sofreu ao longo do tempo uma convergência de fatores histórico, físico, econômico e institucional que favoreceram o interior e a sazonalidade. Sem um projeto integrado que una infraestrutura, políticas públicas, proteção ambiental e estratégias para gerar empregos qualificados, a costa tende a permanecer mais como destino de veraneio do que como território de moradia permanente. Com esse projeto, porém, e com respeito aos limites naturais e às comunidades locais, há caminhos plausíveis para transformar a ocupação. O que poderia compor esse projeto? Primeiro, planejamento territorial de longo prazo que identifique áreas aptas à ocupação contínua e que preserve rigorosamente mangues, restingas e matas protegidas. Segundo, investimentos em infraestrutura resiliente, drenagem adequada, contenções de encostas onde for técnica e legalmente permitido, melhoria do transporte público e integração multimodal com o Porto e o Planalto. Terceiro, foco em economia diversificada, estímulo a pequenas indústrias sustentáveis, polos de pesquisa marinha, energias renováveis e uma cadeia de serviços que funcione durante todo o ano. Quarto, políticas de habitação que incentivem moradia permanente, não apenas segundas residências. Por exemplo, programas que liguem emprego local à moradia acessível. Quinto, formação e atração de capital humano por meio de educação técnica e parcerias com universidades. Tudo isso em diálogo constante com as comunidades tradicionais e com licenciamento ambiental rigoroso. Há riscos a considerar. A ocupação desordenada pode agravar enchentes, deslizamentos e perda de biodiversidade. Incentivos econômicos mal desenhados podem gerar gentrificação e exclusão social. Projetos de grande escala, sem consenso ambiental e social, podem encontrar forte resistência legal e comunitária. Dito isso, existem sinais de que intervenções bem pensadas têm efeitos positivos. Pequenas cidades do litoral que investem em saneamento, urbanismo e atividades econômicas de base ambiental conseguem melhorar a qualidade de vida ao longo do ano, reduzindo a sensação de sazonalidade extrema. Ao final, a pergunta que voltamos a fazer é tanto técnica quanto política e cultural. O litoral do Paraná pode se reinventar? A resposta é, em grande medida, condicional. Sim, pode, se houver vontade política, planejamento integrado, investimento em infraestrutura resiliente, diversificação econômica e respeito ao ambiente e às comunidades locais. Não será um caminho simples nem rápido e não há garantias absolutas, apenas possibilidades que dependem de escolhas coordenadas. Se essa mensagem está dialogando com suas inquietações sobre cidade, região e planejamento, deixe seu like e se inscreva para receber mais análises como esta. Compartilhe também nos comentários. Qual você enxerga como o principal obstáculo? A geografia, a economia, a ausência de políticas públicas ou outro fator? Você acha que o litoral do Paraná pode se reinventar? Comente abaixo com sua opinião e se quiser acompanhar mais conteúdos sobre geografia regional, urbanismo e história econômica, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por chegar até aqui. Entender esse território é o primeiro passo para pensar escolhas melhores para o futuro da costa e de seus habitantes.
Bloco patrocinado, mensagem comercial separada do conteúdo editorial. Se você quer aprender a investir com foco em prazos médios e entender como alocar recursos de forma responsável, há um curso recomendado pelo canal. É uma oferta independente do conteúdo deste vídeo. Se tiver interesse, confira o link na descrição.